Olá. Ah, essa postagem ela é uma postagem acerca de um livro escrito por mim e ele é direcionado ao cidadão comum. Então qualquer pessoa pode fazer a leitura tranquilamente desse livro. Por um lado, por outro lado, os agentes públicos têm à disposição um material também muito importante e adequado. Eu acredito, né, que esse livro ele é interessante para os agentes públicos, seja ele de qual área for, porque traz uma série de conhecimentos muito necessários, que são necessários à prática do dia a dia ali da administração pública. Então eu acredito que é uma contribuição importante. É um livro de fácil leitura, é acessível. Então, assim, eu sou suspeito a falar, mas como tenho vivido esses anos todos, mais de 10 anos na administração pública federal, tendo serviço público, então a gente tem uma bagagem de experiência, de vivência, e o livro ele traz um pouco disso, e além da fundamentação teórica na legislação, em autores de referência também, sobretudo no direito administrativo. Então eu acho que é uma obra que não é uma obra técnica do direito, como a gente, né, a sociedade percebe de um modo geral, mas é uma obra que traz uma leitura até bem de bem fácil leitura, na verdade. Então não é aquela coisa técnica, é uma coisa para ler mesmo, para refletir, porque essa é a ideia. Né? O livro traz uma análise social do ponto de vista do cidadão. Então eu como cidadão exercendo a cidadania, com um olhar de cidadão, faço uma análise social e uma análise reflexiva, que daí é uma análise já dentro do ambiente profissional. Então a minha vivência, então essa reflexão faz parte dessa análise reflexiva. Então o nome do livro é Prestação de Serviços Públicos no Brasil, uma análise social reflexiva. Eu acredito que qualquer cidadão poderia se beneficiar da leitura da obra, e mais ainda os agentes públicos. É um livro que pode ser considerado denso, ao mesmo tempo de fácil leitura. E é um livro breve, não é um livro longo, então assim, a pessoa pode ler em uma semana e até em alguns dias. Então a leitura flui naturalmente dentro de uma abordagem que é a prestação de serviços públicos, e traz muitas coisas, né? Traz um panorama, inclusive, do serviço público, inclusive é benéfico até para quem está fazendo concurso público, porque ele traz uma série de conteúdos que normalmente caem em provas, assim. Não esgota, ele não é um livro feito para prestar concurso público, mas ele traz uma série de conteúdos, principalmente quem vai fazer concurso para a área federal. Então, assim, algumas coisas que estão no livro, com certeza estarão na prova, assim. Mas o livro ele não é feito para preparação de concurso público, mas ele traz conteúdos, né, porque é da prática do dia a dia da administração pública. Então, se eu vou fazer um concurso público para trabalhar no serviço público, eu tenho que saber desses conhecimentos. Inclusive traz dicas para gestores e trata de alguns assuntos assim interessantes, né, que são gargalos na administração pública, e sim, com base até no documento, né, que é a reforma do aparelho do Estado, que é um documento base para que a administração pública fosse, ao longo dos anos, se profissionalizando. Né? Isso é de 95, 94, 95, na época de Fernando Henrique,
e que está sendo posto em prática, mesmo que não se fale tanto, né? Se a gente analisar a administração pública e o serviço público de lá para cá, a legislação que vem sendo aprovada, tudo está dentro, né? Se analisamos o projeto diretor ali, o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, a certeza, assim, 100% que esse projeto está sendo executado eficazmente. Então, assim, o livro traz também essa abordagem. Então, assim, além de falar em termos dos aspectos jurídicos, né, direito, a gente, eu trabalhei isso com a ideia de um olhar do servidor público. Então, não tem nada ali que não seja essencial para o dia a dia da administração pública. Novamente, repetindo, não é um livro que esgota o assunto, é um livro pragmático, um livro muito prático, é para você ler e viver aquilo no dia a dia, aplicar aquilo no dia a dia. Então é papo reto, digamos assim, né? Desculpa a expressão, mas é papo direto, digamos assim, né? É objetivo, certeiro. Então, assim, os argumentos postos ali são argumentos de vivência, de quem está com isso já no sangue, né? Porque a gente, né, após 10 anos de vivência, a gente realmente vai aprendendo muita coisa, vivendo muita coisa, passando por setores, por órgãos, né? Como é o meu caso, eu trabalhei na ação pública direta e agora eu estou na indireta, federal no caso. Então, assim, é interessante ver esses dois lados, né, que são, não parece que tudo é igual, né? Você olha para o serviço público, né, todo serviço público é igual, mas não é. Dentro da própria administração pública, né, só um exemplo, né, a administração pública direta e indireta são mundos diferentes, apesar de ser ainda setor público. E aí nem se fala em órgãos, né, dependendo do órgão que você for trabalhar, são mundos diferentes, de universidade, de hospitais, enfim, né? São coisas diferentes. E o Brasil é muito grande, né? Essa diversidade cultural, de costumes, culturas, é muito diferente. Então, assim, ir para o setor privado, eu que trabalhei no setor privado, comecei no setor privado, né? Trabalhei há muitos anos. Então, assim, é completamente diferente, as normas jurídicas são diferentes. Então, assim, há coisas positivas e negativas em ambos os lados. Não tem como dizer assim, no privado, as empresas privadas são 100% boas, assim, nossa, todo mundo faz tudo certo. Não é assim que funciona, isso não é verdade. E, de igual forma, né, no setor público, né, nem todos os órgãos são excelentes para trabalhar, como no setor privado, não há perfeição nenhuma. Mas há experiências positivas em um lado, no setor público e no setor privado. Isso está aí, né? Está registrado, todo mundo pode ter acesso a essas informações, a essas estatísticas. E a gente percebe que atualmente vem acontecendo essa união, digamos assim, essa cooperação do setor público e privado, né? Que já é muito comum em outros lugares do mundo. Mas no Brasil isso já é uma realidade, isso está acontecendo. Inclusive o plano diretor, ele, de alguma maneira, ele traz essas questões, enfim, né? Então, assim, a obra é uma obra interessante para o próprio servidor também, que já está há bastante tempo no serviço público, ou está entrando agora, ou que já está já, né, há pouco tempo. É uma obra que ajuda a atualizar essa dinâmica, porque muitas vezes a gente está diante de um cenário, diante de uma questão e não entende muito bem o que está acontecendo, porque a gente não enxerga o todo e reclamamos às vezes da abundância de legislação, na portarias, resoluções, de leis que temos que saber, a depender do setor que a gente, né, do que a gente trabalha. Mas, assim, é fundamental entender essa legislação. Então o livro ele traz essa contribuição, porque não a legislação toda, mas a legislação realmente que impacta diretamente no dia a dia. Ela vai, com certeza, de alguma maneira, estar sendo trabalhada no livro.
não tem como esgotar, porque o direito é muito amplo, mas assim, aquela formação essencial, que dali o sujeito, né, o agente público ou o cidadão, daí ele pode, não, essa temática pertence ao direito privado, então tem a ver com isso, tem a ver com aquilo. Não, essa pertence ao direito público, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo. Então, contabilidade pública está relacionada ao direito público, tal, e a contabilidade geral ao direito privado. Essas, como é que se diz, essas definições ajudam muito ao cidadão ou ao agente público a entender por que uma coisa é assim e outra não. Inclusive ajuda a procura da melhor maneira de fazer as coisas. Então, se eu estou trabalhando com gestão de pessoas, eu sei que as normas aplicáveis são predominantemente de direito público, mas aí se há alguma situação em que eu tenho um empregado público contratado pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho, então o regime seletista, então eu tenho que saber do regime seletista. Não, lá na gestão de pessoas, lá no RH, eu tenho que procurar saber, me informar quais são os artigos aplicáveis, porque é essa relação híbrida, né, que o livro traz, essa abordagem. Então, assim, ajuda muito no dia a dia da profissão de quem está chegando, às vezes de quem está lá. Enfim, normas de direito financeiro. O livro ele não trata isso detalhadamente, mas ele coloca aquele conteúdo essencial, né, que no dia a dia o cidadão ele não vai ter que sair procurando em diversos materiais para procurar uma diretriz. No livro a pessoa já consegue ter uma noção. Então, a Lei 4.320, o orçamento público, ela faz uma análise mais objetiva e vai logo direto ao assunto. Claro que as pessoas podem aprender isso na prática, né, no dia a dia ali, no colocar a mão na massa, como se diz, né? Mas tendo uma base teórica, né, um conhecimento organizado, isso facilita muito, né? Então, se eu tivesse um material desse, quando eu ingressei no serviço público, facilitaria muito, né? Porque abre a cabeça, abre horizontes, né, de visões assim de como as coisas estão organizadas. Então você meio que não fica muito perdido, porque acontece muito do servidor público chegar, né, os novos, por exemplo, né, e cair de paraquedas em um determinado setor, um determinado órgão. Eu acredito que seja fruto de uma não profissionalização assim total da administração pública. Isso não pode acontecer, você não pode, né, porque são recursos públicos, né, então tem que ser gerido de uma melhor maneira, né? E a gestão de pessoas é uma área, não é a única, né? São várias áreas, né, que tem esses gargalos, digamos assim, essas lacunas que precisam ser resolvidas. Então, o livro é uma contribuição nessa direção. Então, ele se soma a outros tantos que existem por aí, outras obras, né, dedicadas ao serviço público. De maneira breve, o livro ele contribui em muitos desses aspectos que eu relatei, e no dia a dia de um modo geral, né? Por exemplo, a gente entende como que está organizada a administração pública federal, isso está no livro, né, com base na legislação. E a gente se localiza, então eu estou aqui no núcleo estratégico, não, eu estou aqui no núcleo ali, prestando serviços não exclusivos do Estado, que hoje é o meu caso, né? Eu estou nessa área. Eu estou no núcleo de atividade exclusiva do Estado, ou eu estou no ramo onde o Estado se comporta como empresário, né? No ramo empresarial, né? E tem por exemplo, você pega o Banco do Brasil, você pega a Petrobras, pega a Caixa Econômica, eles estão é um ramo empresarial, um ramo de atividade econômica. Então, saber onde eu estou localizado, eu, servidor público, e o cidadão também saber, né, que área que é aquela,
Que esfera de administração pública é aquela que o cara está trabalhando, né? Porque daí ele já tem uma noção, né? Eu tenho uma demanda contra aquele órgão, mas eu fui, né, sei lá, sofri alguma coisa ali, né, contrário ao meu direito. Ele tem uma noção, o cidadão e o agente público também, a que órgão recorrer, né, enfim, né, a que direção devo ir para protocolar uma reclamação, uma denúncia. Então, acho que o livro ele contribui nesse esclarecimento, né, nessa localização, digamos assim, né, que área que é, mas isso é feito de maneira muito objetiva, né, não é um livro detalhista, é objetivo. Mostra o cenário, né, estamos aqui. Não, se eu estou num órgão que é de atividade exclusiva do Estado, aquele órgão é um órgão especial. Ele não, nenhuma atividade daquele setor pode ser delegada a particular. Então, é um órgão diferente. Né? Normalmente os salários são altos, né? A carreira normalmente chama mais atenção. E uma carreira não exclusiva de Estado. Então, que o Estado ali ele participa naquele setor, mas com outras com empresas também. Tem empresas, né, por exemplo, tem faculdades privadas, tem universidade privada, o setor público tem universidades públicas, por exemplo, né, hospitais públicos, do outro lado, hospitais privados. Então, uma área não exclusiva de Estado, onde o particular também atua. Numa área exclusiva de Estado, não. Aí é só o Estado. O Estado que detém o monopólio, digamos assim, né? A atividade é exclusiva de Estado. O particular não pode exercer aquela atividade. Então, assim, é bem interessante esse esclarecimento que o livro traz de modo organizado, sistematizado e de fácil leitura. Então, há uma contribuição importante. Mas isso é apenas uma das coisas, né? A leitura dele todo, a questão do conflito, né? Conflito de interesses. O livro trata isso bem, assim, é muito importante entender isso para o agente público e para o cidadão. Porque daí essa questão do conflito de interesses ela é muito inerente ao dia a dia da administração pública e inerente à sociedade, porque é um fato social. O conflito de interesses ele faz parte de qualquer sociedade, né? Então as relações elas partem daí, do conflito de interesses, né? O que seria o conflito de interesses? Seria aquela relação, eu tenho um prestador de serviço, eu tenho um cliente. O cliente quer uma coisa, quer um serviço tal, tal, tal. O prestador quer uma outra, às vezes contraditória, às vezes vão em comum. Então tem que chegar a um acordo ali, né? Mas assim, dentro da administração pública não tem como fazer esses acordos, digamos assim, a maior parte do tempo, né? Porque a norma de direito administrativo ela é imperativa, não há como fazer um acordo como direito civil. Então, assim, assuntos como esses, né, são abordados no livro de maneira objetiva e pragmática, mas de fácil leitura. Então, assim, o cidadão como ele pode se aproveitar muito bem, né, de maneira proveitosa, no sentido de se informar, de criar um conhecimento. O agente público, sim, ele, com certeza, principalmente aquele que não tem muito tempo para frequentar um curso, né, ele tem um material que ele pode ler rapidamente e ter uma base fundamentada na legislação, no direito, em autores de referência. Então, assim, é uma dica assim, importante de leitura desse material feita por quem está vivendo o dia a dia do serviço público. Então, assim, é um material que pode contribuir muito para o dia a dia aí do cidadão, seja ele servidor público, um empregado público, ou um cidadão interessado na temática. Eu gosto dessa temática, né? Me interessa a temática, eu estudo isso. Eu acho que é uma contribuição bem interessante. Então eu vou encerrar o vídeo aqui e
É só procurar na internet que vocês encontram, né, o material e não vai ser dinheiro jogado fora, tá? É uma excelente aquisição.